Ocupo esta tribuna com a cidade e o estado do Rio de Janeiro no coração e uma enorme preocupação com a imagem das nossas Forças Armadas e a sua própria rigidez. Até as pedras do cais do Rio de Janeiro sabem que a crise de segurança do Estado, que logo, tudo indica, estará sob intervenção federal, se desenvolve no contexto de uma crise muito mais ampla nas áreas sociais, principalmente no desemprego, na degradação da saúde e da educação, na insuficiência de moradias decentes. Entretanto, o ministro da Fazenda de Temer anuncia que os recursos a serem dados à área de segurança serão remanejados de outras áreas, ou seja, as raízes profundas da crise ficarão inalteradas, ou melhor, agravadas, porque os recursos sairão da área da saúde, da educação, da habitação e das áreas sociais do Rio de Janeiro. Se o honrado general Braga Neto não se der conta de que, junto com a segurança, as demais áreas sociais do Estado precisam de recursos novos, o Exército, não importa quantos bandidos vier a matar, segundo o conselho do nosso general Heleno, que foi nosso comandante no Haiti, o Exército sairá, as Forças Armadas sairão completamente desmoralizadas desta operação. O alto comando terá que avaliar se dá um ultimato a Meirelles através de Temer ou se humilha perante o país e o mundo, como se humilharam no passado os capitães do mato, agora correndo atrás, não de negros, mas de pobres em geral. É hora de reconhecer as situações pelo nome. O governo Temer traiu o povo ao abster-se de fazer uma política de desenvolvimento, confiando apenas no poder da publicidade. Financeiramente, fez um déficit gigantesco para pagar juros estratosféricos e desnecessários sobre a dívida pública, segundo a pressão e os desejos do mercado. Agarrou-se à ortodoxia neoliberal para impedir o investimento público, inclusive na Petrobras, carro-chefe de investimentos na economia brasileira, o que hoje faz com que o desemprego do Rio de Janeiro seja seguramente o maior do Brasil. É hora de revertermos isso. Perceberam vocês, senhores senadores e senadoras, que os altos déficits do governo Temer não provocaram e não provocam inflação? Não é isso, senador Bezerra? Onde está a inflação com os déficits estratosféricos do governo atual? Isso não nos deveria levar à conclusão de que déficit não resulta necessariamente em inflação? Portanto, coloquemos os pontos nos is. Se o general Braga quiser aliados sérios em sua missão, que exija do governo que financie de forma satisfatória um grande programa social no qual se enquadre o programa de segurança. Não importa que seja financiado por investimentos deficitários. Isso acontece em todo o mundo civilizado, sem inflação, em momentos de crise, inclusive em momentos de guerra. E o que for investido reverterá logo na forma de aumento da receita pública, reduzindo a dívida pública. E isto no momento em que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos
pede e o Congresso autoriza 1 trilhão e 500 bilhões de dólares de investimento para fazer retornar o círculo virtuoso da economia de forma deficitária do ponto de vista do orçamento americano. Se aceitar as condições de Meirelles para gastos públicos sociais, salvando apenas a segurança, o general Braga ficará sob o cerco de um grande círculo de miseráveis no Rio de Janeiro. O Exército poderá sair matando bandidos e, sobretudo, suspeitos de bandidos em toda a cidade, sobretudo nas favelas, caracterizando-se como um matador de pobres, de negros, de discriminados, uma espécie moderna de força nazista voltada contra o próprio povo do Rio de Janeiro. É um papel à altura desse governo, senador Eunício, mas não é um papel para ser executado pelas Forças Armadas brasileiras, que na última guerra combateram contra o nazismo. Eu encaminho a votação contrária. Acho que o Rio de Janeiro precisa de uma intervenção na segurança pública, intervenção na polícia militar, intervenção na polícia civil, intervenção num governo que já tem a metade dos seus antigos participantes na cadeia, em prisões públicas, alguns até lá na minha Curitiba, na penitenciária de Pinhais. Não tem nenhum cabimento essa intervenção parcial, como disse o nosso jurisconsulto de Alagoas, o senador Renan Calheiros. Intervenção parcial, não. A intervenção no Estado é feita no governo e se mantém até que o objeto da intervenção seja concretizado. O Senado está participando de uma farsa midiática. E eu repito aqui, em homenagem às Forças Armadas brasileiras, o conceito do general Augusto Heleno. Ele deixou claro, numa sua entrevista à Globo News, que tinha a certeza que o Exército brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica estavam sendo manipulados por um grupo, e as palavras são deles, de bandidos que tomaram conta do país. Esses bandidos serão reproduzidos agora pelo voto desse plenário? Uma intervenção midiática, roubando as bobagens bárbaras do Bolsonaro para efeitos publicitários de recuperação da imagem pública do governo? Senado, mais uma vez, a responsabilidade está nas nossas mãos. Votem com consciência. Votem a favor das Forças Armadas, para ela não cair nessa armadilha. Votem a favor da população pobre do Rio de Janeiro, que não pode ser massacrada. Ou será, senador Renan, que o tráfico e o crime se localiza só nas favelas? Ou eu ouvi um ministro declarar outro dia que não podia ter um plano de investimentos porque o número de favelas do Rio é muito grande. Serão só os pobres e os favelados os criminosos? E os 2 ou 3 mil cassinos clandestinos que funcionam com apoio da Polícia Civil e Militar? E a estrutura toda da administração pública? A intervenção no Rio é necessária, com seriedade, não utilizando o Exército Brasileiro, a Marinha e a Aeronáutica como bois de piranha de uma farsa publicitária de um governo completamente desmoralizado. Sem os meios necessários. Claro, absolutamente sem meios necessários, sem poder para o general Braga, sem nenhuma condição de realização. E com o fracasso e a desmoralização do Exército assegurado. Eu não votarei a favor disso.